Você está no canal Shaolin Japão, seja muito bem-vindo. Aqui é Márcio falando com vocês mais uma vez. E eu quero falar com vocês hoje única e exclusivamente sobre a repercussão do falecimento aí, do assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe. Shinzo Abe no Japão, ele era considerado como o Kennedy nos Estados Unidos, como o Ronald Reagan, mas muitas vezes, principalmente agora, né, durante o período de coronavírus, ele teve uma avaliação bem baixa, o povo estava meio revoltado com ele. Mas daí entra aquele jogo de política, não é que o povo está revoltado com ele, é que a mídia, os outros políticos fazem aquele auê, né, e terminam fazendo com que a pessoa termine ficando com raiva do indivíduo sem motivo. Mesma coisa acontece no Brasil com o Bolsonaro, né? Chamaram de fascista, de um monte de coisa aí, simplesmente por causa da ideia dele do cloroquina, simplesmente por causa do ponto de vista da mídia e da oposição, né? Que não aceitavam a ideia do cara. Então, se alguém explicasse exatamente o que passa na cabeça do indivíduo, olha, o que está acontecendo é isso e isso, nós vamos tentar fazer assim, assim, por causa disso e disso, mas esses eles não falam, mesmo porque existem normas que devem ser seguidas e por isso esses segredos de comando, né, eles não podem ser revelados. Mas, veja bem, na época, o Abe estava fazendo de tudo para tentar controlar o corona, mas como em qualquer lugar do mundo, as pessoas não queriam saber muito de blá blá blá, queriam saber de resultado. Mas como é que você vai ter resultado se você não tem hospital, não tem vaga em hospital para cuidar, você não tem equipamento para cuidar, você não tem remédio para curar? O que você pode fazer? Falar para usar máscara, usar álcool gel e ficar em casa, o que o mundo inteiro fez, né? Alguns países saíram na frente aí, conseguiram vacinar a galera e tudo, mas vocês viram a China, apesar de ter saído na frente, ter tentado controlar, ter feito lockdown, olha o que aconteceu. Terminou que agora, recentemente, ferrou o mundo inteiro aí com o lockdown de Xangai. Mas ele era uma pessoa muito querida, porque já vem de avós, pais, irmãos, quer dizer, a família toda vem de uma longa geração de políticos poderosos dentro do Japão. Então, foi um impacto muito grande. O problema no Japão de você matar alguém são dois, dependendo da forma que você vai matar, é claro. Por arma de fogo, a coisa fica bem complicada. Porque conseguir a arma em si nem é tão difícil, tá? Qualquer 200 mil aí você compra uma arma na mão do mafioso. O problema difícil de conseguir e que é muito caro é a munição. Entende? Ah, mas é impossível. Não, impossível não é. Saber procurar, você consegue pôr na mão. Só que o que acontece muitas vezes? Que o próprio cara que te vendeu, ele vai te denunciar. E aí você vai rodar. Entendeu? Este é um problema que eu já vi ocorrer várias vezes com grupos aí de mafiosos que de menos poder de comando, que aconteceu, tá? Isso a própria polícia me falou. Agora é o seguinte, a repercussão, o ponto principal é que algumas pessoas estão falando que isso sempre aconteceu, só que nunca conseguiu atingir o objetivo. Ou seja, pegar um grandão e matar. Na verdade, gente, os incidentes que aconteceram dentro do Japão com arma de fogo, todos foram entre grupos mafiosos rivais. Aí sim, já houve várias vezes que teve tiroteio. Houve certo... Engraçado que eles até avisam a polícia que vai acontecer. Outro dia, porque por incrível que pareça, no Japão, ser mafioso não é crime, tá? Aliás,
as grandes máfias, os grandes grupos mafiosos, eles têm até escritório próprio. Não sei se a polícia vai lá averiguar o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, como é que funciona a contabilidade, como é que não funciona. Isso eu não sei, cara. Não me pergunta que eu não sei. Mas eles têm até escritório. Entre eles, sim, existe tiroteio, existe tentativa de assassinato, existe muitas agressões físicas, né? Muitas brigas. E o que acontece é o seguinte: entre pessoas comuns com relação a um policial, com relação a um político, com relação a um empresário muito grande, mano, isso não existe. Principalmente com político, parece que desde a pré-segunda guerra, por volta de 1930, não houve nada parecido no Japão. Por isso, tá todo mundo escandalizado. Bom, eu poderia falar para você que minhas pulgas atrás da orelha, meu ponto de vista. Eu, na verdade, gostaria de interrogar esse cara, mas claro que isso nunca vai acontecer, né? Porque o cara falar, não, ele foi ex-marinheiro, né? Da Guarda Costeira. E agora vai falar, não, eu odiava esse cara, eu quis matar ele sim e atirei pra matar. Fabricou a arma em casa e agora, pior que agora a mídia tá falando que esse tipo de armamento caseiro é muito fácil de fazer. Mano, se a ideia pega, velho, se a ideia pega, nós vamos ter um caos aqui. Esse negócio de invadir escola e sair dando tiro pra todo mundo igual fazem nos Estados Unidos vai virar carnaval isso aqui, mano. Pelo amor de Deus, tem que tirar a ideia esse tipo de ideia da cabeça dos caras e não pôr esse tipo de ideia na cabeça dos caras. Mas, enfim, os caras parece que não tem muita noção a respeito disso. Porque no Japão, por exemplo, incidentes que eles falam que sempre aconteceu, né? Deixa eu dar alguns exemplos de algumas coisas que eu me lembro. Houve, primeiramente, um funcionário que era reprimido, que fazia um bullying com ele na firma e que ele estava com muita raiva dos patrões e que ele já não aguentava mais. O que ele fez? Alugou um caminhãozinho, foi para o centro de Akihabara. Akihabara é uma cidade dentro de Tóquio, né? Eles são o ponto mais visitado por estrangeiros no Japão. Por quê? Porque somente ali que se vende artigos eletrodomésticos e várias outras coisas para exportação. Não é produto que qualquer estrangeiro vai conseguir comprar em qualquer lugar. Tem essa loja específica. Por exemplo, se eu chegar aqui na minha cidade, for procurar um rádio, uma televisão, um aparelho de som, eu compro. Só que não é para exportação. E aí o que acontece? É 100 volts, as frequências são diferentes, não tem como você mudar. Então tem um monte de coisa que não tem como você pegar um aparelho daqui e levar para o Brasil, levar para os Estados Unidos, que ele não vai funcionar, simplesmente não vai funcionar. E em Akihabara, você pode comprar, você especifica o país que você quer levar e eles te entregam o produto para você usar nesse país. Então por isso que todo estrangeiro que vem no Japão, time de futebol, Circo de Soleil, qualquer coisa, mano, vai para Akihabara. E aquilo é um formigueiro. Vocês vê aquelas imagens do centro de Shibuya, do cruzamento de Shibuya, porque vocês não viram como é que fica Akihabara num dia de alto movimento. E o cara pega um caminhãozinho, vai lá e atropela meio mundo. Eu tenho isso pra mim covardia, né? Pegar quem não tem como reagir. Depois disso tivemos o cara que pegou a faca, né? Disse que estava descontente que o pai que ficava acordando ele para ir para a escola pegou a faca, foi no ponto de ônibus onde um monte de crianças que estudavam numa igreja católica esperavam o ônibus e foi lá e esfaqueou meio mundo. Depois tivemos o quê? Depois tivemos o serial killer das mulheres, né? Ele criou no Twitter um grupo de pessoas com tendência suicida. Aí ele convidava essas pessoas para saírem com ele e terminava matando elas, degolando elas e pondo a cabeça delas guardada dentro do armário na casa dele. Depois tivemos o enfermeiro assassino, né? Que matou acho que 11 pessoas. Ele diz que matava as pessoas para aliviar elas do sofrimento dentro de um asilo, tá? Ele era um atendente, um enfermeiro no asilo, e ele terminava matando os idosos.
Depois tivemos aí recentemente no Halloween do ano passado, que era para ser cancelada, não vai cancelar, enfim, se reuniram lá e fizeram. O Mandrake, não, como é que era? Acho que era o Mandrake. Ele estava vestido de Mandrake, que entrou dentro do trem com uma faca e esfaqueou um monte de gente. Então, gente, esse tipo de incidente no Japão acontece. E é tudo que eles chamam de musabetos, né? Sem motivo. Então ele não escolhe pessoa, quer dizer, não sei se escolhe, porque é o que eu digo sempre, se você tá com tanta raiva assim, mano, quer morrer, quer ser preso, entra no meio de um grupo mafioso. Eu não falei pra vocês que tem escritório da máfia aqui registrado e tudo, entra no escritório desse dando tapa na cara dos mafiosos e deixa a vida te levar, velho. Mas isso os caras não faz. Vai pegar criança, vai pegar velhinho no asilo, vai pegar pessoas que já estão depressivas e que já têm tendência suicida, vão pegar criança em ponto de ônibus, vão pegar pedestres que não tem como se defender de um veículo desgovernado. Eu não entendo isso. Agora, esse cara aí, dizem que já faz uns 2 anos que ele vem trabalhando aí, que quer a cabeça do cara. Agora fica a pergunta, será que realmente ele só queria matar alguém? Ou realmente ele queria a cabeça do Abe? Essa é uma grande incógnita, porque até agora não temos notícias do que a televisão só repete a mesma coisa. O Twitter, Facebook, que mais? Instagram, Line, todos tiraram as imagens do assassinato do Abe que estavam postadas. Aí fica outra pergunta, por quê? Ah, são cenas de violência e plá, 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 até entendo, né? Mas, sei lá, cara, achei meio... A televisão tá mostrando toda hora, por que no Twitter não pode ver? Se a televisão tá mostrando toda hora, por que no Facebook você não pode ver? Ué, não dá pra entender. YouTube também. Eu até ia pôr umas imagens aqui, mas não tem como, porque vão me derrubar, com certeza. Então, gente, ontem no trabalho, algumas pessoas conversando, vocês viram o que aconteceu, né? Outros, né, chegam e falam, agora isso aí sempre teve no Japão, só que agora vai começar a ficar com mais frequência, né? Eu pensei comigo, nossa, como são arrogantes, né? Até outro dia, não, no Japão não existe isso, não, no Japão não. Aí porque mataram o grande presidente, isso aí sempre teve. Mas por quê? Influência da mídia. A mídia começou a falar isso, porque a primeira mensagem que a mídia passou foi que desde 1930 não acontece nada parecido no Japão, que esse caso é único no Japão. E de repente, do dia para noite, não, isso sempre aconteceu no Japão, não, isso vai começar a acontecer com mais frequência, não, isso blá blá blá, aquilo blá blá. Falei, caraca, como muda assim do dia para noite? É o Ministério da Verdade, né? Se você não assistiu o filme 1984 ou não leu o livro, aconselho que leia o livro. Você vai entender exatamente o que eu tô querendo te falar. Ou assista o filme lá do Prime, do Amazon Prime, chamado Utopia, tá? Assista esse filme. Você vai entender muita coisa que... você vai falar, não, isso é ficção, vai vendo. Se você conseguir assistir esse filme, vai lá, assiste ele. Eu até tenho baixado no celular, mas não tem como eu passar isso daqui para botar na internet, porque vão me derrubar. E não tem nem como copiar ele. Já tentei de todas as formas. Não tem como salvar. Ele salva no celular, mas se tentar gravar a tela, tudo não funciona. Mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto. Agora fica então essa arrogância dos caras falar, não, isso sempre teve. Tá. Agora só vai aumentar. Principalmente quando eles vêm estrangeiro, né? Falar nisso, o uso de máscara tá liberado, mas se um japonês passar perto de um estrangeiro sem máscara, ele cobre a cara rapidinho. Coisa de louco, nunca vi. E os números no Japão tá subindo igual doido, já estão pisando na 7ª onda aí. E os números de ontem foram mais de 54 mil casos em um único dia. Ou seja, está quase que igual ao Brasil, né? Não sei quantos casos está no Brasil, mas parece que não está muito diferente do que aqui. Enfim, e quem é que faz alguma coisa? Japoneses, alguns estão andando sem máscara já na rua, mas a gente ainda, estrangeiro ainda, se ficar sem máscara, tem uns olhares esquisitos e os japoneses metem a máscara na cara rapidinho. Porque eles andam sem máscara na cara, né? Porque eles deixam aqui no agomasco que eles falam, né? Que deixa pendurado aqui no queixinho. Mas enfim,
ontem na firma, falando com o cara, uma pessoa me falou, né? Falou, Márcio, você viu o que aconteceu com o Abel? Eu falei, vi. Ele falou assim, agora as coisas tendem a piorar, né? Isso não acontecia, agora vai passar a acontecer, não sei o quê. Eu falei, vem cá, me responde uma pergunta bem simples. Você acha que esse cara realmente não gostava do Abel, só por isso ele foi lá, se preparou tanto para ir lá e matar o Abel, ponto final? Tudo bem que diz que na casa dele tem um monte de arma que ele construiu, né? Mas fica a pergunta, o Abel, apesar de ele não estar como primeiro-ministro, mas ele e a família têm uma força política muito grande. Eles ainda influenciam muito dentro do partido, dentro do parlamento. Então, pode ser influência positiva ou negativa para alguma coisa que alguém não quer. Certo? Eu não vou falar alguém não quer, porque são os caras lá do andar de cima, como fala o Rubão, né? E aí vocês vão falar, não, você tá falando de teoria das conspirações de novo. Mas tem como fugir do assunto? Vocês lembram quando mataram o irmão do Kim Jong-un lá na Indonésia? Na luz do dia, na frente, na cara de todo mundo, na frente de todo mundo, meteram lá o veneno na cara dele lá e pronto. E aí eu te pergunto, prenderam quem fez aquilo? Interrogaram quem fez aquilo ou simplesmente deram, como é que fala? O checkmate neles também, queima de arquivo e já era. Ninguém sabe nada, ninguém nunca vai descobrir nada. Hein? O que vocês acham? E o que aconteceu agora com o Shinzo Abe, eu não sei, mas eu acho que ter raiva do político e querer matar esse político, bom, no Japão acontece. Quando o cara enfia um negócio na cabeça, é funeral. Se ele marcar o funeral de alguém, vocês podem esquecer que vai ter funeral. E ele não vai pensar nas consequências, porque ele sabe quais são as consequências. Então, muitas vezes eles não tentam nem fugir. Vocês veem que pegaram o cara na hora lá, né? E já que ele fabrica arma, ele podia ter feito uma arma de um alcance um pouquinho maior, né? E atirar de mais longe. Mano, ele tá procurando até agora, porque uma coisa é certa, gente. Vocês viram que o cara fez o primeiro disparo, todo mundo parou. Algumas pessoas nem se tocaram, explodiu alguma coisa. E continuaram ali. Nada, uma reação, um instinto de reagir e fuga, reação e fuga. Nada. Nada. É assim que o japonês é. Ele pode ficar... Eu sempre falei isso. Tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida. É que uma vez eu fui alugar quadra para fazer campeonato. E a delegacia ficava do lado. E eles estavam utilizando o pátio desse ginásio para fazer treinamento de defesa pessoal. Eu passei e olhei. Naquela época tinha uns tiozinho, gordinho, meio esculachado. E o cara fazendo simulação de ataque de faca e defesa. Eu olhei aquilo e falei, pelo amor de Deus, mano, isso daí é suicídio fazer um treinamento desse. Parei e pensei, como no Brasil já tinha, na escola de karatê que eu fazia, o meu professor, ele ensinava o exército, ensinava a polícia militar, ensinava vários ramos da Rotan. Aliás, eu era um dos instrutores que ajudava a ensinar, e quando o professor não estava, eu é quem ensinava o pessoal da Rotan a fazer defesa pessoal. Eu olhei aquilo e falei, nossa, meu Deus do céu, você vai morrer, não vai ter jeito. E eu me arrependo até agora, 30 anos depois, de não ter parado e não ter ensinado os caras de como é que funciona no exterior. Se o cara vem para treinar, se o cara quer treinar com faca, você treina como se fosse real a coisa, porque senão não vira. Depois que teve o Coringa dentro do trem esfaqueando os caras, e teve outros casos aí também, a polícia dentro do trem fazendo treinamento. Vou ver se eu tenho uns vídeos desse aqui pra vocês verem que comédia que é. O cara simplesmente levanta com a faca na mão. Orá! O que orá, meu amigo? Se no Brasil o cara levantar com a faca na mão, você já vai tomar uma bifa na cara que vai cair durão lá, mano. E os caras parece que não tem noção. E eu vivo criticando esses caras no Twitter, no Facebook, ou seja lá onde que eles postam essas coisas. Inclusive, a polícia, o departamento de segurança desses estrelinha aí, né? Tem o segurança particular e tem o segurança que é da própria polícia, que faz a segurança dos deputados políticos aí, enfim. Começaram a postar no Twitter o treinamento deles e elevando o nome deles. Aí eu parei e pensei, vocês são loucos, mano?
É hora de se esconder agora, não é hora de querer se mostrar e dizer que vocês são os caras. Pergunta pro Abi qual que realmente é a capacidade de eficiência de vocês. Nenhuma! Nenhuma, cara! Nenhuma, velho! E os caras lá mostrando, não, porque serviço de inteligência do Japão, serviço de segurança pessoal do... Ah, para, velho! Eu fiquei louco quando eu vi aquilo. Eu falei, vai lá, pergunta pro Abi se funciona mesmo ou não. Eu falei, na hora do treinamento, tudo é muito bom, tudo é muito fácil. Quero ver na real se funciona ou não. Os caras ficam loucos comigo, mano. Qualquer um dia sou eu que vou estar no lugar do Abi lá, porque do jeito que eu falo contra os caras... E eu não sou do tipo que fico falando merda em qualquer lugar, igual algumas pessoas ficam me atacando aí por causa de Facebook. Facebook nada, é inveja pessoal mesmo. Facebook não, Facebook, YouTube, né? É inveja pessoal mesmo. Então, eu critico mesmo, porque eu hoje estou criticando justamente que eu quero saber o real motivo de por que esse cara atirou no outro. Desde quanto tempo? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa de quando ele era militar, que foi mandado embora por corte de orçamento, ou porque o Abi mandou ele embora, e aí ele guardou essa raiva do Abi e planejou agora finalizar o problema dele. Se for isso, menos mal, gente. Se for isso, menos mal. O problema que nós estamos vivendo agora é que estamos vivendo aí um probleminha entre China e Coreia, China e Japão, Coreia do Norte e Japão, China e Taiwan. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado com o que vai acontecer daqui pra frente. Esse é o meu maior problema. Se for só porque o cara tava com raiva do Abi, tudo bem. Não vou falar que tá certo, pelo amor de Deus, não levem por esse lado. Foi uma morte totalmente desnecessária em qualquer âmbito, tá? Mas eu ainda tenho pra mim que temos que tomar cuidado, muito cuidado com o que realmente possa ter acontecido. Porque política hoje em dia, talvez, antigamente, talvez sempre tenha sido assim, né? A política internacional. Mas talvez agora, no finalzinho aqui, quando os caras querem fazer a nova ordem mundial, mudar o sistema mundial totalmente, talvez exista aí coisas que eles já não estão nem aí. Vamos fazer desse jeito e para fazer pressão em cima do governo, eles mostram que, ó, escreveu, não leu, o pau come, velho. E como o Abi poderia ser uma pessoa que provavelmente poderia ter um peso muito grande numa decisão dessas e poderia ser contra o que os caras lá de cima querem, o que eles fazem? Ou para pressionar o governo atual, ou porque não quis cumprir com alguma ação que tinha que ter cumprido. Não sei, tá? Isso daí eu não sou vidente, não tenho bola de cristal, não tem como falar isso para vocês, tá? Mas que eu achei muito estranho tudo isso e ainda fico com muita pergunta. Teria que averiguar direitinho os motivos da saída dele do exército, o motivo dele ter essa raiva toda que ele tem do Abi. Mesmo assim, se ele for um espião ou for um daqueles que são contratados para fazer esse tipo de serviço pela CIA, aí ele não vai confessar nunca, né? A gente nunca vai saber. Mas eu gostaria muito de entrar dentro da mente desse cara e saber o porquê que ele fez o que fez, tá? Volto a dizer, se for simplesmente raiva, tá bom. Agora, se tiver dedinho aí de alguém mandando, aí, nego velho, assusta, porque a gente não sabe qual é, né, a razão do mandato, né, de ter mandado fazer isso, de ter eliminado o Shinzo Abe. A gente vai ficar aí com essa question mark que fala, né, esse ponto de interrogação enorme dentro da cabeça, e não vamos ter uma resposta, vocês podem ter certeza. E é assim que a banda toca, e eu vou ficando por aqui, pedindo que Deus abençoe e proteja vocês hoje, amanhã e sempre. Fui, tchau!